Olá, meu amigo, minha amiga, tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais uma colocação, uma explanação, uma explicação da Palavra de Deus com Jefferson Noronha. Eu estou aqui no bairro da Vila Garcia, na pista de caminhada, um lugar bom. Eu gosto de vir aqui fazer minhas reflexões. Hoje eu vou estar falando a respeito de Deus e a criação. Eu quero que você preste bastante atenção, porque embora eu estou aqui, bem descontraído, debaixo das árvores aqui, mas não deixa de ser um ensinamento, uma pedagogia cristã. É muito importante a gente conhecer a palavra de Deus, ter a revelação da palavra de Deus, para que a gente possa entender a vontade de Deus, os propósitos de Deus para as nossas vidas. Essa colocação que eu vou fazer, ela vai ser muito válida a respeito do ensinamento de Deus e da sua criação. Eu gostaria que você prestasse atenção, desse um tempinho, Deus e a criação. A pergunta: o mundo sempre existiu ou foi criado por Deus? O texto bíblico que eu vou usar é Isaías, capítulo 45, do versículo 8 ao 12. Eu vou ler o 12, que é muito bonito, até marquei aqui, passei um lápis de cor aqui em cima. Isaías 45, 12 diz assim: Eu é que fiz a terra, e nela criei o homem. As minhas mãos estenderam os céus, e a todo o seu exército dei ordens. Então, para quem é criacionista, entende muito bem este versículo, esse texto, essa explicação que eu vou dar. Então eu não tenho nada contra a religião de ninguém, muito pelo contrário, as pessoas são livres. O Brasil é um país laico, onde as pessoas podem ter a religião que quiser, qualquer tipo de religião, seja oriental, seja do Oriente Médio, seja dos Estados Unidos, seja da Austrália, do Canadá, do Japão, de Israel. Então o ser humano, o brasileiro é livre. Então eu acredito nessa colocação que a gente é livre pensador. Eu sou um cristão criacionista, gosto de ensinar a teologia cristã, gosto de falar sobre a criação de Deus, Tá chovendo aqui agora, ficou até melhor, Eu acho, eu estou debaixo da árvore, não vai chover. Então vamos lá para a reflexão. O mundo sempre existiu ou foi criado por Deus? É uma pergunta que a gente tem que saber. Eu sou criacionista, para mim a resposta está lá em Gênesis, no capítulo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Mas a nova era, o hinduísmo, o zen budismo, eles acreditam que tudo é Deus e Deus é tudo. Tudo aquilo que o Deus bíblico, o Criador, criou, é uma divindade também. Eles acreditam que o universo é Deus, o mundo é Deus, a árvore que está aqui atrás de mim é Deus, eu sou Deus. Então isso daí é o panteísmo, então a gente tem que saber separar isso. O criacionista não pode confundir isso. O criacionista acredita que Deus é uma pessoa eterna, ele é autoexistente e ele que é o Criador, É ele que teve toda a intenção de criar o planeta, o universo, tudo que existe, todos os seres vivos. E é o que o texto diz aqui de Isaías, capítulo 45, versículo 12. Eu é que fiz a terra, e nela criei o homem. As minhas mãos estenderam os céus, e a todo o seu exército eu dei ordens. Então, você, eu não sei o que eu estou falando do outro lado aí, mas eu acredito que tem algumas pessoas que estão me assistindo. Então a gente precisa compreender, se você é crente, cristão, religioso, você precisa entender que a Bíblia, ela é criacionista, a palavra de Deus, ela não é panteísta. Lá em Colossenses fala no capítulo 1 que Jesus é antes de todas as coisas, e todas as coisas foram criadas por intermédio dele. Ou seja, somente a Bíblia fala que somente o Pai, o Filho e o Espírito Santo são uma divindade, Só eles. Então o resto foi tudo criado, anjos, seres espirituais, seres físicos, igual eu, você, seres humanos, o planeta. Então Deus, ele é o Criador, a Bíblia ensina isso. Então se a sua crença, aquilo que você recebeu da sua família, aquilo que você frequenta, as religiões afro, elas são panteístas, o candomblé principalmente. Então eles acreditam que a montanha é Deus, que a árvore é Deus, que o mar é Deus. Então a gente deve respeitar, mas a Bíblia, como palavra de Deus, como pedagogia cristã, ela não ensina. Não é possível confundir a criação com o Criador. Mesmo que toda a beleza e perfeição do mundo e da natureza nos fascinem,
Devemos entender que só Deus possui a autoexistência. Nesse texto está bem claro que tudo foi criado por Deus. O mundo e o universo não são eternos. Ao contrário, tiveram seu início em um certo momento. Deus afirma com clareza no versículo 12 de Isaías 45, né? Eu é que fiz a terra e nela criei o homem. As minhas mãos estenderam os céus. Tem uma reflexão aqui que diz: se considerarmos que o universo é eterno, não o colocaríamos no lugar de Deus? Com certeza, para o cristão, para o criacionista, sim. E o universo foi criado. O universo, ele teve começo e ele vai ter fim. Deus, ele é autoexistente. Deus não tem começo e nem fim. Ele é o Pai da eternidade. De geração em geração, tu é Deus. O Salmo 90, versículo 2, fala a respeito de Deus na eternidade. Ele é o Pai da eternidade. Então ele é o causador. Ele é o criador de tudo que está criado. Então o teísta e o panteísta, eles, embora são pessoas da sociedade, devem se respeitar. Eu devo respeitar qualquer panteísta, oriundo de qualquer religião, denominação. Como também o panteísta, ele deve respeitar também o teísta, né, oriundo de qualquer religião. Os teístas, eles são do judaísmo e também do cristianismo. Então o islamismo também é teísta, acredita num Deus criador. Agora a nova era, né, que está aí na sociedade, nos filmes, em todos os lugares, a nova era não, a nova era fala que tudo é Deus e Deus é tudo. Nós temos que saber separar, isso é importantíssimo, né? Como que eu vou conversar com uma pessoa se eu não tenho intimidade, eu não conheço direito? Assim é a mesma coisa Deus. Como que eu vou invocar Deus? Para mim, Deus é o Pai, é o Filho e é o Espírito Santo. O Espírito Santo que está em mim. A palavra de Deus diz que eu sou templo e morada do Espírito Santo. Você precisa falar: onde está o Espírito Santo? O Pai está no céu, o Filho está no céu, o Espírito Santo está em nós, que somos templo e morada dele. O Senhor Jesus falou que era necessário que ele fosse, porque se ele não fosse, o Consolador não viria. O Consolador veio, né, nos trouxe a regeneração e nos está conduzindo para um caminho que é a presença de Deus. A Bíblia fala em Romanos capítulo 8, versículo 14, que todos que são guiados pelo Espírito Santo de Deus, estes são filhos de Deus. Então a gente precisa entender e compreender essa pedagogia que a Bíblia, como palavra de Deus, nos ensina. Não entrar não viajar na maionese. Então a gente vê, né, essa divindade do homem. O homem é um Deus, né? A floresta é um Deus. Então isso daí algumas religiões ensinam. A Bíblia, como palavra de Deus, não ensina. De Gênesis a Apocalipse, a Bíblia não ensina. A Bíblia ensina de um Deus criador. O Pai criou, o Filho criou e o Espírito Santo criou. Está lá em Gênesis, no capítulo 1, você deve ler a sua Bíblia. É muito difícil uma pessoa que não tem uma Bíblia em casa. Então vai lá, ler Gênesis capítulo 1, você vê o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, criando tudo que existe. Espaço, energia e matéria. Espaço, tempo e matéria. Esse é o Deus da Bíblia Sagrada, o Deus que o criacionismo bíblico ensina. O mundo sempre existiu, foi criado por Deus. O mundo foi criado por Deus. Isaías capítulo 45, versículo 12. Gênesis também, capítulo 1, versículo 1. E vários textos, tanto do Novo Testamento como do Velho Testamento. Tanto do Velho como do Novo, traz essa pedagogia sobre o criacionismo. Deus, ele é criador. O salmista Davi, no Salmo 19, versículo 1, ele fala assim: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Que coisa linda e maravilhosa, né? A gente vai lá para Romanos capítulo 1 também, que Deus fala que não vai deixar o homem indesculpável, porque tudo que está aí, seja céu, seja estrela, seja lua, seja sol, né? Seja o mar, seja as montanhas, seja as florestas, testifica de um Criador, que por trás de tudo que está criado existe uma mente inteligente que orquestrou e que planejou o universo e a vida. Deus abençoe, fique com Deus, acompanhe o Jefferson Noronha nas redes sociais. E vai lá ler Isaías, capítulo 45 lá, principalmente o versículo 12, tá bom? Ó, beijo no coração.